Em uma vila havia um sábio que era conhecido por sua calma inabalável. Certo dia, ele desceu ao mercado para comprar umas frutas. E enquanto caminhava pelas barracas, um homem tolo e ignorante, conhecido por zombar dos outros, começou a segui-lo, gritando insultos. Velho hipócrita! A tua sabedoria é só pose. Se fosse tão sábio, não estaria aqui entre os tolos. As pessoas se reuniram, querendo ver o sábio reagir. Mas ele seguiu andando, tranquilo, como se ouvisse apenas o vento. E o tolo, insistindo, falando cada vez mais alto, tentando envergonhá-lo. Eis que um jovem que estava próximo do sábio perguntou a ele: Mestre, por que não responde? Por que não o cala com a tua inteligência? O sábio parou, olhou para o jovem e apontou para um grupo de cães latindo ao longe. Vê aqueles cães latindo para o vento? Eles acreditam que o vento quer roubar os seus territórios. Mas o vento não para discutir. Ele segue o seu caminho, atravessa montanhas, rios e sopra entre reis e miseráveis, sem nunca se ofender. Eu sou o vento. O tolo é apenas o cão. E dizendo isso, o sábio seguiu em paz, deixando para trás os risos, os insultos e os que ainda não haviam compreendido. Entenda, o desprezo fala alto, mas o silêncio domina através da calmaria. Por isso, quero aprender agora reflexões e atitudes que farão com que você, com o tempo, atinja o mesmo nível do sábio inabalável. Então vamos ao que interessa. O isolamento como sinal de não conformidade. Quando uma polêmica surge, se torna uma tendência a todos falarem sobre e terem uma opinião, escolhendo um lado ou criticando ou elogiando tal circunstância. A mesma essência é encontrada na cultura das gírias, na moda das roupas, na série de TV do momento, no que as pessoas andam assistindo. Tudo é padronizado, ou sofre uma tendência de padrões hoje em dia. E o engraçado é que cada vez mais são assuntos e elementos superficiais que entram na atenção do povo, ou seja, discutem e consomem mais besteiras, enquanto o que de fato importa é deixado de lado. Por isso a imbecilidade só aumenta, e por essa razão a sua vida se torna mais sofrida. Porque em uma sociedade onde a ignorância padroniza tudo, obviamente a qualidade de vida despenca e a falta de raciocínio aumenta. E um povo que perde tempo discutindo assuntos inúteis e gastando atenção com pão e circo é um povo controlado pela mídia e pelo Estado. Entenda de uma vez, as músicas que circulam por aí, os assuntos em alta, os jogos de futebol que só aumentam, as brigas políticas que só causam uma separação em vez de uma união. Tudo isso é um plano maior para emburrecer o indivíduo. São elementos que só servem para deixar a maioria desacordada em relação à realidade. E se você percebe esse fato, se você se nega a conversar sobre essas coisas, se diz que não tem um lado porque não concorda com nada daquilo, se você nem sequer torce direito para um time de futebol, logo é excluído rapidamente. Porque o seu silêncio, a sua autenticidade de negar essas mediocridades e de se afastar da cultura do pão e circo, te torna um estranho para aqueles que já estão afogados nessas imbecilidades. Pois uma sociedade que é alimentada e sustentada pela ignorância, obviamente fará de tudo para excluir a inteligência e originalidade de um indivíduo. Sendo assim, você está isolado porque não compartilha dos mesmos gostos e assuntos da maioria. E vai por mim, você não está perdendo absolutamente nada, pelo contrário, está ganhando tempo e energia. E quando te considerarem um estranho, um chato, alguém sem graça por não seguir as mesmas tendências e padrões, não fique frustrado e nem tente ser aceito.
basta seguir e proteger o seu caminho individual, já que você, com essa mentalidade, tem a chance de voar, enquanto eles, que por incrível que pareça se acham os donos da razão, na verdade estão acorrentados pela cegueira de suas consciências. A solidão como filtro natural. O ato de estar só te dará um filtro. Você, por estar distante, por não se envolver nesses grupos e tendências, observará de longe com mais detalhe e lógica, enxergando as falhas, brechas que ninguém vê e erros que a sociedade sustenta. E claro que te chamarão de louco quando escutarem o que você sabe. Claro que dirão que você não conseguirá sucesso algum ao colocar em prática suas primeiras ideias. Mas lembre-se, os que tentam te desmotivar são aqueles que sustentam o erro e não enxergam oportunidade alguma. São pessoas que sempre colocarão a culpa em qualquer coisa, menos nelas mesmas. Então não dê ouvidos, nem se afete, por favor, não fique desmotivado, mesmo quando as primeiras tentativas derem errado e as pessoas ao redor fizerem piada contigo. Entenda que essas brincadeiras escondem desespero. Muitos que farão piadas sobre você farão essas brincadeiras para esconderem a falta de compreensão e raciocínio, pois não entenderão o que você realmente está fazendo e se tornando. Aliás, você não pode esquecer também que o mundo nunca recompensa a competência e a autenticidade logo de primeira. Pegue qualquer indivíduo eternizado pela história, desde Alexandre o Grande até um magnata do século XXI. Todos apresentam falhas e falta de apoio no início de suas jornadas, e só foram dominando espaço e respeito conforme apresentaram as suas conquistas após um longo período de silêncio. Portanto, acostume-se a ser ignorado e mal compreendido, e até alvo de piadas, porque fugir da tendência e seguir as brechas fará com que você seja taxado de louco no início. Mas essa jornada sempre surpreende os medíocres, e logo vão parar de fazer piadas sobre você para desesperadamente perguntarem a ti o que fez para conseguir tudo o que possui. O desprezo vem de quem se sente ameaçado. Boa parte das pessoas que te desprezam e tentam te incomodar, perturbando você com idiotices ou sendo falsos no geral, a todo momento sabotando ou falando mal do que você faz, são indivíduos que insistem nesse comportamento infantil para tentarem proteger as suas narrativas fracas. Pois imagina essa pessoa, incompetente, que ao longo da vida nunca sentiu o gosto do sucesso, nem o sabor da admiração. Pessoas desse tipo são amargas, tratam de maneira péssima suas próprias consciências, se viciando e enfraquecendo através de péssimos hábitos. E gente desse tipo tenta sustentar essa realidade decadente com ilusões. Acreditam que nada podem fazer, que é o destino delas, que a culpa é do universo. Só que imagine esse tipo de pessoa que tenta se convencer das suas condições precárias. Nessas ilusões, vendo você conquistar tudo que elas nunca conseguiram. Sem mágica, sem truques, apenas esforço e disciplina. Você entende que a sua competência e sua dedicação quebra qualquer ilusão que elas possuem. Consequentemente, essas pessoas se sentirão péssimas porque ao visualizarem o seu estilo de vida e essência, sentirão o quão inferiores e fracas elas são. E é aí que o desprezo começa, não só como uma forma de torcer contra você, mas de tentar a todo modo se enganarem, tentando te diminuir para que você não diminua elas. E claro que você não tem culpa da mediocridade de quem está ao redor, mas esse é o jogo. Cada conquista sua irá revelar a essas pessoas o quanto são frágeis e por isso te odeiam, por isso te incomodam e zombam do seu caminho. A partir dessa informação eu te questiono. Nesses momentos sentirá raiva ou apenas sentirá pena dessas pessoas?
Porque, no fim, esse tipo de gente são dignas de pena. Então não olhe, não escute, não se influencie com desprezo alheio. Pelo contrário, use ao seu favor, porque quem odeia não raciocina direito. Então, com o seu raciocínio intacto, ficará fácil superá-las caso tentem te atrapalhar. Basta seguir em silêncio e com uma postura sem reação, deixando-a sempre em dúvida. Afinal, o desprezo alheio com certeza não merece a sua resposta. O silêncio social é o terreno fértil da construção pessoal. Quando ninguém te distrai, você escuta a única voz que importa, a sua. Imagine que você tente ler um livro, só que a cada frase lida, cada parágrafo que termina, alguém tenta puxar assunto com você, ou o seu celular te avisa sobre várias notificações. E a cada trecho desse livro você interrompe a leitura para dar atenção para essas outras coisas. Imagine agora um cenário ainda pior. Você tentando ler esse livro enquanto assiste TV e ao mesmo tempo tenta conversar com uma pessoa que está ao seu lado. Você entende que em situações como essas, principalmente essa última que descrevi, jamais teria concentração alguma, tendo zero absorção no conhecimento que tenta aprender? Se você concorda comigo sobre esse fato, então deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como você espera crescer como indivíduo se todos os dias você inibe a voz da sua consciência para prestar atenção em inúmeras coisas que não fazem sentido para você? Conversas banais, músicas altas, barulho urbano, TV ligada, celular apitando e assim por diante. Como você não consegue ler o livro naqueles instantes, no meio de todo o barulho de distração, você também jamais escutará a sua consciência. E aquele que não escuta o instinto e a lógica tende a se perder facilmente no rumo desse mundo. A realidade é essa. Se você não pratica uma conversa interior consigo mesmo, deixa passar um monte de ideia, fragiliza e desorganiza pensamentos. E o pior de tudo, perde a compreensão de si mesmo. E é por esse último fato que você provavelmente não entende o que anda sentindo ou não sabe o que fazer da vida. Logo, aprenda a selecionar o que usará a sua concentração ao longo do dia. Tudo que for possível descartar, todas as conversas ou até pessoas que não somam em nada na sua vida, por favor. Pode parecer frieza, mas tire do seu caminho, afaste-se. Dê um tempo para si mesmo, porque nesse ato de ficar sozinho você terá um terreno fértil para a sua construção pessoal. Esse silêncio social te dará espaço para o silêncio da mente, que trará conexões reais consigo mesmo, podendo compreender e se conectar de forma mais profunda e eficaz com a sua essência. Obviamente, garantindo um desempenho superior e uma ampla força psicológica. Não se confunda com elogios. Certas pessoas são sutis. A falsidade e manipulação é mais profunda e não atacam com provocações ou com raiva. Pelo contrário, atacam através do entendimento e da compaixão. Tanto que a pior dor que você pode sentir não é a dor do desrespeito, mas sim a traição, o ato de te abraçar e te machucar pelas costas, puxando seu tapete e te deixando na mão no momento em que você mais precisava dessa pessoa. Por isso, muito cuidado com elogios. Essas pessoas que se aproximam de ti do nada, elogiando, falando demais, fazendo várias perguntas sobre o que você faz ou como consegue tal feito, toda essa curiosidade e gentileza, bajulação e suposta admiração, parece incrível. Você se sente o máximo, ainda mais depois de um período sozinho. Pensa que finalmente encontrou uma pessoa que vale a pena manter ao lado. Porém, não que você deva rejeitar pessoas desse tipo, mas muito cuidado. Não confie só porque recebeu elogios e presentes.
E não abaixe a guarda só porque a pessoa parece legal, já que essa aproximação e compreensão pode significar uma manipulação, ao invés de uma real conexão. Logo, foi como eu disse, não precisa ser paranoico, mas também não pode ser bobo a ponto de confiar tão fácil em alguém só porque ela é legal contigo como ninguém nunca foi. Conexões reais. Tem gente que procura sempre quantidade, mais e mais, sejam pessoas admirando e aplaudindo ou consumo exagerado. Adoram um palco, aplausos, multidões, barulho, querem sempre mais. Porém, no meio desse excesso, suas energias são sugadas, suas personalidades esmagadas. E quando percebem, cada abraço falso que receberam tirou um pouco delas mesmas. Sendo assim, muito cuidado com a falsidade ao redor, porque é preferível uma conversa sincera a cada uma semana do que múltiplos diálogos todos os dias que não darão em nada. É bem óbvio isso. Afinal, você prefere ver um filme excelente ou 10 filmes medianos? Entende? O que traz significado para a vida é o que marca, e os momentos marcantes são feitos através de conexões reais. Logo, não interessa se supostamente possuem mais aplausos do que você. Foque no seu progresso. Calcule a sua trajetória e de pouco em pouco conquiste real influência, selecionando bem as conversas, compartilhando informações decentes, propondo acordos somente com quem vale a pena, porque o crescimento é mais lento, mas o sucesso é duradouro. Lembre-se bem disso. Quem chega ao topo é quem aposta na lealdade e reconhecimento, não quem se enche de abraços e aplausos movidos pela falsidade. Sua paz está no silêncio que não faz. Para concluir, espero que você entenda agora que em boa parte das situações a sua resposta não vale de nada e só te deixa exposto. A sua reação te traz vulnerabilidade, a sua irritação atrapalha o seu julgamento. E todo o desprezo que sentem em relação a você é um problema dessas pessoas, não seu. Então se concentre nas suas dificuldades. Todo dia aprenda cada vez mais a se virar sozinho. E se encontrar conexões reais, ótimo. Caso contrário, persista por conta própria porque uma hora você fluirá. O ponto é, não se afogue na mediocridade, não tente de jeito nenhum retrucar ofensas ou brincadeiras, porque no fim a exclusão e o desrespeito que sofrerá dos outros é algo que, caso ignore e não se deixe afetar, certamente se dará bem, enquanto quem ofende ficará sempre no mesmo mísero lugar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.